Cândida, que é psicóloga e lida com o comportamento, para fazer uma pergunta que para nós parece muito banal. O que é que existe na mente de uma pessoa quando decide violar a outra? Boa noite. Desculpa, boa noite, Afonso. Boa noite a todos os telespectadores que estão a acompanhar o programa. Muito obrigada pelo convite para falar desse tema importante, pertinente e para mim não só por ser profissional de saúde mental, mas também por ser mulher e, como bem disse, infelizmente, por muitas razões que vamos aqui desenrolar a decorrer da conversa, as mulheres continuam sendo as maiores vítimas. Crianças, mulheres adultas, adolescentes, jovens e também as idosas. Bem, essa é uma pergunta clássica no que diz respeito a questões que lidam com comportamentos e processos mentais. O ser humano sempre gosta de perceber o porquê da perversão, o porquê que certos homens ou também certas mulheres têm a prevenção ou certo desejo por crianças menores de idade, que isso até tem um transtorno que é a pedofilia, que caracteriza-se pelo fato de alguém maior de idade sentir atração e desejo sexual por menores de idade. Tem muitas, não existe necessariamente uma causa ou uma única justificação que nos fará com que nós possamos perceber na essência o que de fato acontece com um violador, com um estuprador, com um pedófilo. São diferentes fatores, mas os estudos que já retomam desde há muitos anos têm alguns pontos em comum em grande parte dos perfis dos violadores. Pois. Muitos deles têm uma infância difícil, muitos têm pais também que foram abusadores, muitos, ou grande parte considerável, também sofreram violência na infância, foram molestados, foram também abusados sexualmente, tiveram um cenário de violência doméstica, num ambiente familiar do consumo de drogas, às vezes abandono da figura parental ou também a figura materna dentro da família, lares desestruturados, costuma ser comum em grande parte dos violadores. Outro aspecto é que alguns têm que ter uma ressalva, nem todo violador é necessariamente psicopata, alguém que não tem remorso, alguém que está isento de sentir sentimento, de sentir dor e emoções. Não, por vezes é simplesmente falha, às vezes eles tentam repetir o que eles presenciaram como trauma nessa primeira infância. E alguns teóricos já atreveram-se a dizer que o violador também precisa de ajuda, que o violador também é um doente, o violador precisa de apoio para ultrapassar, porque também é alguém que sofreu. Pois, na verdade, nós estávamos a assumir esta hipótese de que ele também seja um doente por acreditarmos que em condições normais não existe uma atração sexual entre uma criança de 1 ano menos e um adulto. E quando diz que são pessoas que também, por hipótese, são doentes, que tipo de doença, é verdade que é de natureza mental, mas que tipo de doença em específico é que pode ocasionar esta vontade de manter relações sexuais? Uma delas que eu citei já é a pedofilia. Outros são outros transtornos de personalidade antissocial, narcisista, algumas às vezes pessoas muito introvertidas, mas não necessariamente nesse âmbito, mas alguns têm certas perversões sexuais, sadosismo, masoquismos, entre outras parafilias, entre outras formas de ser e estar, que faz com que eles sintam a necessidade, às vezes não só por menor, mas uma necessidade de manter relação sexual dolorosa, manter relação sexual forçada e normalmente, diferente do que muita gente pensa, que o violador é alguém distante, é alguém que não faz parte das relações da criança, da mulher, etc. Não, são pessoas que fazem parte da família, normalmente é um tio, é um irmão, é um primo, é um sobrinho. E, diferente do que as pessoas pensam, nem sempre é necessariamente alguém muito mais velho. Como tivemos a apurar no caso, é alguém de 21 anos, claro. Pois. Por lei é maior de idade, mas 21 anos é alguém que está a entrar para a juventude, acabou de sair da adolescência. Então, nem sempre é alguém muito mais velho. Às vezes são pessoas das nossas relações, e, infelizmente, a componente cultural, por vezes, também impulsiona para que certos atos sejam considerados ou normalizados, como o caso pelo fato de
às vezes, subjetivar a mulher deve servir o homem e o homem é quem deve fazer sexo, deve ser alguém dominador. Então, por vezes, é socialmente construído que o homem deve ser predador, o homem deve paquerar, o homem deve correr atrás e faz-se por aí na sociedade o mito de que o não da mulher é sempre sim. Uma mulher que é mulher nunca vai dizer eu quero sexo. Então, o homem é que deve correr atrás, deve persuadi-la e até quiçá forçá-la porque ela nunca vai dizer que sim ou que não. Portanto, o ambiente social em que um homem cresce pode influenciar a sua mente, a acreditar que pode fazer o patriarcado, o machismo e a violência baseada no gênero muitas das vezes está por trás de muitos comportamentos que nós achamos desviantes. Por vezes, só para acrescentar, é uma questão que, por lei, nossa lei é muito bonita, tem coisas muito bem escritas, muito bem sancionadas. Porém, a cultura às vezes entra em choque, ou melhor, a cultura às vezes vai contra, porque está escrito, embora eu acho que a nível das penalizações poderiam ser um pouco mais robustas para esse tipo de casos. Nós já vamos chegar lá. Mas é uma questão de, pelo fato de socialmente a mulher ter, principalmente na Zona Sul, de pertence a um homem, o corpo da mulher não é dela, mas sim de outrem, às vezes faz com que alguns crimes, como muitos dizem, até devo dizer que todos esses casos de idades que chegaram aqui são ínfimos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 5% das violações é que chegam a autoridades. Cerca de 95% E aqueles dados, de facto, o Instituto Nacional de Estatística buscou da Polícia da República de Moçambique. Exatamente. Muitos deles são da polícia, às vezes também a nível dos hospitais, etc. Então, muitas das vezes são subnotificados, são resolvidos de fórum familiar, no fórum comunitário e não chega às autoridades. Cândida, já tinha trazido isto no seu primeiro raciocínio, que é a questão da importância ou do papel da lei para desincentivar estes atos. E a minha pergunta é, explicava aqui o Damião que cria-se uma sensação de impunidade quando o processo passa por situações que façam com que alguém, ou o violador no caso, volte para casa mesmo antes de ser julgado. E a pergunta que coloco é a sensação de que quem cometeu este crime e depois está impune pode ser um estímulo para que uma outra pessoa cometa o mesmo crime? Sem dúvida, sim. Hoje existe também a aprendizagem social por observação. E se tu vês na mesma sociedade algumas pessoas que cometeram os mesmos atos e meia volta estão soltos, então eu posso fazer o mesmo e também estar solto. Ou então, e também existe já a cultura das pessoas ditas intocáveis. As pessoas que não têm costas quentes são as próprias erupções vulcânicas, elas por si só são intocáveis. Se alguém disser, ei, só da abriu o dossiê, está falando de xixi, não há julgamento, nada vai ser sancionado. Às vezes são pessoas com posições muito relevantes na sociedade que está comprovado, até com provas que sim, de fato cometeram o ato, mas simplesmente são arquivados, o dossiê foge, morre. Isso desestimula e causa ainda muita revolta para a família das vítimas e para a própria vítima. Pois. E a verdade é que, como bem disse o nosso advogado, quero crer, infelizmente, as sequelas de um crime, de uma violação sexual, é irreversível. Pois, era aí que eu ia. Principalmente quando não há um acompanhamento minucioso. Pois. No sentido que, a violação sexual tem um protocolo muito bem desenhado pelo MISAL, entre outros parceiros, que é o atendimento integrado à vítima de violência doméstica e sexual. Chega a unidade sanitária, tem lá um atendimento integrado. Tem um apoio psicossocial, apoio psicológico, apoio médico, porque muitas das vezes, tratando de uma violação sexual, a vítima tem que receber a profilaxia pós-exposição por conta de ter ou não contaminado uma ITS, uma infecção de transmissão sexual, inclusive HIV. Se for uma mulher, também deve receber um contraceptivo de emergência com a pílula do dia seguinte, porque pode ou não contrair, nesse caso, uma mulher, uma criança em idade fértil, que já menstrua, de não ficar grávida. E esse atendimento tem que ser feito até 72 horas. Então, a prestação se aconselha a denunciar, se aconselha a procurar as autoridades, porque muitas das vezes, à volta, vemos e a criança já está grávida e aí já olhamos para outro aspecto, aborta ou não aborta, é fruto de uma violação, será que a criança vai amar a criança? Outras vezes a criança tem HIV-Sida, sem contar com as sequelas físicas e o trauma futuro na vida adulta. Há mulheres que não têm prazer sexual, há mulheres que têm dificuldades de ter relações sexuais com o seu próprio esposo, marido, há mulheres que têm pavor só de pensar na palavra de
ser tocada, ser abraçada pelo seu próprio marido, está casada hoje e tem ou não filhos e não sabemos qual é a vida dessa mulher, a postura que ela toma. Então, são questões que, infelizmente, nós sabemos como é que é o cuidado de saúde, principalmente saúde mental no nosso país. No protocolo está tudo lindo, bonito, mas temos tantas unidades sanitárias, principalmente as mais nas zonas recônditas, que não têm um profissional de saúde mental. O apoio psicológico fica à deriva. Elas não têm apoio psicológico, ficam com trauma. Estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, transtorno do pânico. Muitas delas cogitam ou não na ideia de passar pelo mesmo local, estar no mesmo local, tratando-se de uma criança. Às vezes, com muita inocência, disse por aí que não, as crianças vão crescer, vão esquecer, o que não acontece. Quando o ato é forçado, porque normalmente envolve ameaça. Pois. O violador diz, não conta, porque não vou matar teu pai. E por essa pessoa ser das relações, ela saber disso, ela se priva. E mais uma vez, voltamos ao cômodo social. Socialmente, em Moçambique, nós somos um país muito afetuoso. Desde a criança com 1 ano, chega um tio, vai abraçar teu marido, porque é charada, xará. E a criança, ora, não quer dar 2 beijinhos, mas deve dar 2 beijinhos. Aquela pessoa, a criança é tocada, o corpo é dela. Quem disse que deve ser tocada? E quando uma criança se recusa a dar 2 beijinhos ou dar um abraço a um tio, a um familiar, lhe chamam de mal educada. Não estou aqui a dizer que é uma prática negativa. Pois. Mas vamos ver aqui que ponto a criança tem a liberdade, os tais direitos da criança. E voltando para outro cômodo, não se fala, não existe educação, não existe, não, acho a ser um pouco extremista, mas a educação sexual no nosso seio social é muito deficiente. Os pais adiam e quase nunca se fala, é extremamente um tabu falar de relações sexuais. Mas até que ponto a educação sexual poderia ajudar a evitar violações? Sem dúvida, é uma estratégia de combater isso, mas tem que ser adaptado desde o nível da criança. Pois. Há violações sexuais, molestação que ocorrem na creche. A criança deve saber quais são os locais e quem deve lhe tocar. Uma criança em condições normais não deveria ser dada banho por toda a gente que aparece lá em casa. Deveriam ser pessoas definidas, que conhecem a criança. E desde a criança, quando começa a falar, na linguagem específica, educar, aqui ninguém toca, aqui ninguém pode tocar. Uma criança deve ser observada, como ela anda, como ela age. Normalmente as crianças não verbalizam, não falam. Ela de repente muda de comportamento. Ora não fazia xixi na cama, voltou a fazer xixi na cama, torna-se agressiva, de repente trata mal um animal, trata mal uma boneca, tem um comportamento um pouco irritadiço. Então, deixa eu ver, não era assim, alguma coisa está acontecendo diferente. Então, atender-se aos sinais. Então, para cada idade, para cada fase, há formas de como introduzir sobre a educação sexual. Pois. Dos 0 aos 5 anos, a questão de falar o teu corpo, não se diz vagina, mas sei lá, chamam nossas pipito, mas ninguém toca, como deve lavar, como deve ser, como deve estar. Quando já vai crescendo, mulher, quando inicia uma vida, quando inicia a menstruar, a menarca, tem que educar como usa os pensos, como deve usar, quem deve tocar, como tocar, pois, por aí fora. Mas, Cândida, entendo, porque até os dados mostram que a vítima é a mulher, mas sinto que a sua abordagem está exclusivizada nas mulheres. Desculpa. Mas depois de algum tempo, os homens, que geralmente não os trazemos a debate, são eles que violam. Que tratamento é que se deve dar aos meninos para que saibam que não se pode forçar uma relação sexual? Uau, tem uma organização da sociedade civil que está a tentar levar esse engajamento masculino, porque de fato esse também não é uma falha exclusiva nossa, mas por muito tempo os programas de intervenção, quer não só para a violência sexual mais doméstica, a questão de gênero, até de empoderamento feminino, se centralizavam ou se centravam mais nas mulheres, como grupo-alvo, como as mais lesadas, e se esquecia dos próprios agressores e violadores. Hoje em dia faz-se uma abordagem win-win. Os homens também devem ser engajados e incluídos no tema de debate. Não haver só mesas redondas. Além do fato de que os homens também acabam sendo vítimas. Também são vítimas. Então, não só de criar mesas redondas ou debates onde somente estejam as mulheres, mas também que os homens estejam lá para dar a sua opinião. E disse que de pequeno é que se torce o pepino. É importante que não é só o papel do psicólogo, ou só o papel dos mídias sociais, ou só o papel... Não, todos nós devemos nos juntar para construir um homem novo, um cidadão mais íntegro. E falou-se aqui que a sociedade está doente. De quem é a culpa? Não vamos apontar dedos, vamos todos dizer em que podemos melhorar, como podemos agir de forma diferente. Que filho eu, sendo mãe, como vou educar o meu filho a ele ser um pouco mais open mind, ele ser mais assim, receptivo à ideia de vou partilhar, de ouvir o não a nível sexual, ou então vou partilhar as tarefas domésticas com a minha esposa, isso não vai me diminuir como homem, entre outras abordagens. Pois, eu perguntava mesmo,
para pegarmos num menino, porque disse, e parece que já estão identificadas algumas das causas, que é um menino que cresce num ambiente abusivo, em que o pai ou a mãe abusa do seu parceiro, tanto da mãe ou do pai. Como é que se trabalha a mente deste menino para que ele não entenda ou não olhe para aquele ato como sendo normal e que ele deve replicar quando... A graça é que o ser humano é de veras inacabado, está em formação, está em construção até o seu último dia. E nós somos seres multifacetados, não dependemos só, claro, que a família é preponderante, é onde acontece a nossa socialização primária, mas também vem a socialização secundária. Ou seja, em casa ele viu, presenciou violência, mas à medida que, por exemplo, está aqui a ouvir o nosso programa, está aqui a assistir o telejornal, escuta que o ato que o seu pai fazia ou que o seu tio faz é negativo, é errado, ele pode aculturar, ele pode aprender novas formas de ser e estar. Quando sai à rua e vê que não, é possível optar pelo diálogo do que a violência. Quando está na igreja e o pastor, Maluana, está na mesquita, etc., e falam do quão é bom amar o próximo como a si mesmo, o quão é bom estar e ser. Quando vai à escola, estão a falar de um tema transversal, que é a lei, que é a punição. Quando está no mercado e tem uma palestra circular. Então, tudo isso... Sugere que seja uma agenda nacional. Exatamente. Tudo isso vai fazer com que... Não é só... Nós não somos reduzidos ao seio onde nascemos. E olha, o ser humano não é como uma matemática que 1 mais 1 é igual a 2. Há muitos indivíduos que nasceram, cresceram em lares de autêntica violência, mas hoje são as pessoas mais íntegras, são as pessoas mais cultas, são as pessoas mais bondosas. Então, eu não gosto de dizer que é um caso perdido, claro, há extremos. Mas sim, é possível, a pessoa querendo, com vontade e tendo o auxílio necessário para mudar de comportamento, é possível a mudança. Pois. A maior incidência destes é na Zona Sul, assim, nomeadamente na província de Inhambane, Gaza, Maputo província e cidade de Maputo. Neste caso, a província com maior número em todo o país é a província de Inhambane, que está no sul do país. Queria pedir sinceras desculpas por isso, inverti os dados por algum lapso aqui na minha visão. Ora, queria de si, Cândida, compreender as possíveis soluções para travarmos este fenômeno, que, embora no caso dos adultos, dos 18 aos 60 anos, tenha havido uma redução. No geral, nas crianças e nos idosos, houve um aumento de 2020 para 2021. Eu antes queria ressaltar um debate que não foi posto quanto à questão da vestimenta versus o fato de aumentar ou não a violência sexual, propiciar ou não. Claro, disse que os homens são visuais, eles comem com os olhos e etc. Mas eu acho que os homens não são selvagens, nós estamos em sociedade. Ou pelo menos não deviam ser. Não somos selvagens, somos seres racionais. Estamos aqui, temos uma linguagem, estamos a desenvolver, temos tecnologia, estamos aqui. Então o ser humano evoluiu, nós estamos na fase primitiva, sei que dizem. Eu acredito em Adão e Eva, mas ok. Pois. Então, no sentido de... O que uma criança de 3 anos que é violada excitou para um homem a violar, um homem adulto de 30 anos? Que roupa é essa que excitou desejo sexual? Uma criança de 3 anos? Não, vou mais. Já vi casos de uma criança de 1 ano e 8 meses. Que roupa é essa? Fralda excitou o desejo sexual nessa criança? Foi isso. Uma idosa de 80 anos que mal se aguenta em pé. Como é que ela foi violada sexualmente? E olha, e a cultura é dinâmica. Eu acho que nem estaríamos onde estamos se nós ainda fôssemos da época do gelo, da pedra, etc. O ser humano evolui, novas dinâmicas também se evoluem e eu acredito que a cultura é bastante importante, só que com o antropólogo, sem dúvida, é bastante importante. Ela nos molda, nos dá uma visão de como ser, estar. Eu sou produto de uma cultura, me comporto de um determinado modo porque venho de uma cultura, tive um berço, etc. Porém, a mesma, por ter essa componente dinâmica, claro que não vai ser do dia para a noite, mas é possível estar a incutir aspectos, até porque estamos num contexto global. Senão nem jeans usaríamos, muito menos mas o Eugênio trazia aqui uma fórmula, peço desculpas por falar por cima, trazia uma fórmula que não é necessariamente contra a sua, não. É ao invés de trazermos campanhas que, por exemplo, incidam sobre a comunidade formal que vive na cidade, que vá de encontro às culturas um pouco mais extremas, que é para mudar a mentalidade da forma como se olha para a mulher, para a criança. E já dizia a Cândida no início que as pessoas violam as crianças por causa do papel que as próprias crianças têm, as mulheres têm na sociedade. Concorda que é possível
que se faça isso e se determine uma apenas luta, ao invés de se lutar contra casamentos prematuros? Eu acho que nós somos tão múltiplos que não vamos só conseguir focar numa só coisa. É importante que, enquanto se fale da questão de advogar pelos direitos, de questão de união prematura, também devemos estar a ver na questão de 5G, 6G, devemos estar a ver na questão do LGN, do gás. Acho que é importante que possamos crescer todos. E ter resultados. E aspectos, sim, é importante, porque aspectos culturais levam anos para serem mudados. Então, não vamos esperar com que casamentos prematuros se terminam para depois abordarmos sobre a eutanásia. Não, é importante crescermos todos em conjunto. Claro, que alguns irão com a velocidade da luz, com a tecnologia, etc. Mas a questão cultural temos que respeitar o processo. Concordo na questão do think local e tem sido feito. Só que o problema é que nós somos um país pobre, dependente. Às vezes não depende de mim, como psicóloga que muito bem percebe a nossa dinâmica, mas o dinheiro não vem do meu bolso. Vem do título de doador dos Estados Unidos, da Inglaterra, que tem a sua agenda e ele que impõe a nossa agenda sobre nós. Por mais que nós tenhamos voz, é dizer, não, até 2030 queremos que estes tenham tantos resultados. Às vezes até forjamos os dados para que possamos ter mais dinheiro de lá. E como é que se inverte isto? Acha que o Estado devia se envolver nisto? Sem dúvidas, eu acho que porque infelizmente estamos no capitalismo, o dinheiro venceu, a compra, o poder e etc. Eu acho que é um processo muito mais complexo e vamos levar um outro debate para falar, mas é uma questão de... É possível com que nós tenhamos mais autonomia à medida que nós vamos ter melhor formação, melhor quadros, melhor produção, a nossa economia, o nosso PIB possa crescer. Aí vamos ter um pouco mais de balanço para poder ditar as nossas próprias regras sem muita influência externa. Talvez seja ser um pouco uma utopia, mas nem tanto. Então é uma luta transversal que não passa apenas por não passa somente, não passa. Temos todos que lutar em simultâneo, temos todos arregaçar as mangas e irmos à luta. E felizmente, nosso país tem pessoas muito bem formadas, com um background bastante invejável. Então, que sejam essas pessoas também a servirem, sejam essas pessoas a advogarem, a estarem com a população conjunta para podermos crescer. Uma coisa que eu digo, cada um de nós aqui é influente dentro do seu ciclo familiar. Se eu, na minha própria comunidade, na minha família, com os meus filhos, eu começo a incutir novas dinâmicas, que eu vejo a minha família que também... Eu acredito que todo moçambicano tem uma família rural, tem alguém que está na zona recôndita, que sejas tu, da mesma forma como fizemos na época de Covid, alguns até enviavam álcool em gel para lá, que sejamos nós a dizer, olha, a prima tem 7ª classe, não vai casar, eu posso pagar escola, matrícula para a 8ª classe, ela ir à escola, não sei, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu já não deste domingo, mas eu queria, em 1 minuto para cada um, hoje completam-se 3 anos desde que o Presidente da República assumiu o 2º mandato. Não vamos fazer análises políticas, mas como estamos a falar de um tema, queria que cada um desse o seu parecer em relação à luta contra a violação sexual desde 2020 até esta parte. Se acham que estamos a avançar, não só olhando para os dados que apresentamos, mas no geral, porque sei que os 3 trabalham com este assunto. Começo por si. A pergunta é analisar os últimos 3 anos, não a governação necessariamente, como tudo isso vamos fazer daqui a pouco. Uma pergunta pomposa, acho que não vim preparada para responder, mas é uma coisa que eu acho que deixou a desejar e não tem muitos dados sobre isso, é a questão de violação sexual ou crimes de violência sexual em zonas de conflito militar. Os insurgentes em Cabo Delgado querem zonas deslocadas, querem inclusive nas zonas com os insurgentes, há muitos crimes sexuais que não são notificados, que não são feito nada, e eu acho que alguma coisa deve ser feita. Isso me deixa muito a desejar. E a questão também da educação. Acompanhei com muito desagrado o fato de um livro da 7ª classe de Ciências Naturais que abordava sobre masturbação e um pouco sobre a comunidade LGBT ser sido removida da página porque feriu sensibilidades. Eu acho que a nossa educação poderia ser um pouco mais robusta, um pouco mais open mind, um pouco mais aberta, no sentido de talvez adequar melhor a linguagem nessa perspectiva de cada local, como é que são tratadas e etc. E apontar no sentido de que, meu Deus, as crianças estão aceleradas com as redes sociais, etc. Elas sabem tem muita informação que não é bem sistematizada, há muito tabus na família e a escola poderia ser um lugar seguro para abordar esse tema. Então, foi um desagrado e eu acho que poderia melhorar nesse aspecto. Outra questão é a questão de monitoria e avaliação. Os dados estão aí disponíveis, mas não se transformam em realidade. Devemos pensar numa perspectiva de podermos ter dados mais fidedignos, dados mais realísticos, para podermos traçar planos com todos nós, como visto, a ultrapassar esses problemas. É só isso.